Félix pra gente curtir enquanto a nossa convidada não chega. Música Palco de Outra Luz, Filemon Félix. Oi, Leonardo, lá dos States, nos vendo. Oi, Carmen, já chegou. Vou chamar a Carmen para entrar com a gente. Oi, Sora, querida. Lindo da madrinha, da tia. Madrinha da Jéssica, né? Olá! Já cheguei no clima de uma música maravilhosa. Né? Música do poeta Filemon Félix, aqui de Brasília. Palco de Outra Luz. Muito linda. Fala sobre o amor, só estando apaixonado para poder sobreviver. Lembra que a gente começou a live falando disso, né? Sobre a paixão. Na verdade, boa noite, irmã. Boa noite, né, Carmen? Né? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tô joia. Vamos dar continuidade, né, à nossa conversa. Você quer esperar um pouquinho para o pessoal entrar? Já quer começar? Já tem 6 pessoas, já vamos começar, né? A gente não pode perder muito tempo, né? Então, depois assim, o pessoal sempre assiste. Eu queria que você fizesse um apanhado, assim, da última live, né? Da primeira, na realidade, live que a gente falou a respeito de relacionamento, falando que é um relacionamento feliz, fazendo essa abordagem, assim, meio que do total de tudo que a gente falou, né? Para que quem esteja nos vendo e não nos viu na primeira live possa entender, né? Qual o nosso intuito fazendo essas lives, né? Então, fique à vontade para abordar da forma que você achar melhor. Então, gente, boa noite para quem já chegou e quem ainda vai entrar, já fica registrado. O objetivo dessa conversa que a gente está tendo aqui junto com a Nilva é para olhar essa questão da violência e do feminicídio não com o olhar de dor, mas sim com o olhar de transformação. O que é possível fazer para sair disso? Desde o primeiro momento, quando a Nilva me chamou, eu disse, não é um tema que eu gosto de falar, porque parece que a gente está reforçando uma situação, dizer, faça isso, faça aquilo, sem olhar de forma generosa, sem olhar com o coração para as pessoas que estão envolvidas nesse movimento sofrido. Então, foi a partir daí que a gente fez a ideia de falar sobre relacionamentos felizes. Porque quem vive e viveu por muito tempo um relacionamento de dor, ele não tem noção do que é um relacionamento feliz. Porque para o cérebro, a gente precisa ter contraste. Se eu só vivo caminhar somente com dor, eu não tenho contraste para saber o que é uma não dor. Então, nesse sentido, é que a gente vem falar o que é possível para melhorar, para transformar o movimento em algo positivo, em algo bom e sair dele. E não só apontar a solução. Eu estava há pouco numa outra live que eu falei, não adianta criticar, porque a crítica pela crítica não vai a lugar nenhum. Nós temos que criticar apontando caminhos de mudança. E é exatamente essa a nossa proposta. Como viver relacionamentos felizes? Como olhar o ciúme? Como olhar a traição? Como entender esse ciclo de violência que você pode não estar no relacionamento abusivo homem e mulher, mas pode estar no relacionamento abusivo no trabalho. E mais tarde pode refletir numa relação parceiro-parceira. Então, a partir daí é que vem a nossa discussão. Então, vocês podem perguntar à vontade, que a gente está aqui para construir, não para dizer o que tem que ser feito, e sim uma construção. Exatamente.
Eu acho interessante esse olhar que você propôs, porque as pessoas que vivem um ciclo de violência, de relacionamentos, né, violentos, às vezes elas nem percebem que estão nesse ciclo, porque para elas é comum, né? Tanto que nós falamos na primeira live a respeito dessa pessoa repetir os formatos de comportamento, de relacionamentos, né? Sempre em busca daquele parceiro com as mesmas características, né? E isso é algo que já faz parte já dessa mania que a pessoa tem inconsciente, né? De vivenciar um relacionamento que para ela é normal, mas que não é na realidade. Ela não conhece um relacionamento feliz, né? Exatamente, isso é importante. E aí, a pessoa que já tem uma vivência e uma experiência do que é um relacionamento feliz, vai só apontar: sai dessa. Ah, você é muito bobo. Ah, você é besta. Ou seja, quando você faz esse movimento, você está cada vez mais encastelando essa pessoa. Porque além da dor, você está desrespeitando a história, o mapa de vida dela, as crenças e os valores e o desconhecimento do que é um amor feliz. Ao invés de você abraçar, você simplesmente vai expulsá-la. Como eu digo, tá vendo um movimento de relacionamento abusivo? Dê o seu ouvido, escute. E depois que você escutar, encaminhe para alguém que possa contribuir para que ela saia desse ciclo. Encaminhe para um centro onde a pessoa sabe olhar. Não dê a receita, porque a receita é sua. E lembre-se que o outro não conhece o amor. Como eu falei anteriormente, o cérebro precisa de contraste. Então, eu sei o que é noite porque eu tenho dia. Eu sei o que é luz porque eu tenho um momento que eu posso apagá-la. Mas se você ficar muito tempo no escuro, você vai perder a referência da claridade. E aí não adianta alguém chegar e dizer: lá fora tem luz, você não tem a referência. É uma leitura da Caverna de Platão. Então, séculos e séculos se passam e cada vez mais Platão está tão vivo entre nós. Então, essa escuridão só vai ser clareada de forma interna, não apontando. Apontar é julgar, julgar é punir e a pessoa vai cada vez mais se fechando nela mesma. Verdade. Hein, Carmen? Uma das minhas percepções quando eu atendo pessoas com problemas de relacionamentos, né, casais, né, o que eu percebo muito em uma das partes, geralmente, é baixa autoestima. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? Sim. A gente precisa antes compreender o que é autoestima. Porque o que tem de interessante no nosso cérebro? O cérebro já é voltado para olhar o outro. É um cérebro dependente. Quando a gente chega no mundo, a gente já chega dependente. Porque a gente vai depender da mãe, ou vai depender do pai, ou depender de qualquer cuidador. Então, nós já temos isso na nossa própria formação, de depender do outro. A autoestima é uma construção mental por meio do outro. Eu vou me construindo pelo que eu vou percebendo no outro e naquele contexto que eu estou envolvido. Então, os cuidadores dessa criança são responsáveis pelo que está sendo construído. Tudo que você fala. Se eu disser para uma criancinha: olha, o seu nariz é igual ao da vovó. Ela já fez a primeira construção. Meu nariz, vovó. Se ela não gostar da avó dela, o nariz dela já não vai ser aceito. Porque a referência já não é tão atrativa. Então, a autoestima é construída por meio dos outros que estão próximos. Eu me conheço e me reconheço no outro. Se o outro só vai colocando informações negativas, só vai não aproximando, só apontando erros, que referência eu vou ter?
de que eu sou uma pessoa que só erro, de uma pessoa que não tenho qualidade. Então, essa ânsia de querer que o outro seja perfeito, de certa forma, você pode estar contribuindo para a destruição de uma autoimagem positiva. Exigir demais pode destruir a autoestima do outro, porque o que eu falo não é o que o outro recebe. Isso tem que ser muito observado. Eu posso dizer para uma criança, você precisa estudar. O meu tom de voz foi agressivo. Ela entende. Ela brigou comigo porque eu não estudei. Ela entende como punição. Então, é importante cuidar do outro, porque o outro é o nosso espelho. E a autoestima vai, desde os 18 meses de idade, a gente já começa a construção muito intensa. Então, cuidadores, cuidado com o que a gente está apontando nas crianças. Carmen, qual a relação que você pode dizer que tem o ciúme e a autoestima? A pessoa que tem muitos ciúmes, a pessoa que é insegura, aquela pessoa que está num relacionamento, mas que pensa que está sendo traído, e o que é um ciúme normal, o que é um ciúme obsessivo, quando isso é patológico? Eu tenho muito cuidado com essas ligações muito diretas. Ciúme é questão de autoestima. Ciúme é insegurança. Ciúme é isso. Nós temos que entender que são emoções e são sentimentos. Se você consegue compreendê-los olhando enquanto emoção e enquanto sentimento, você vai perceber o que é necessário olhar em cada um. Ser ciumento não necessariamente significa ser inseguro. Porque o que vem a ser o ciúme? O ciúme é aquele medo que você tem de perder a exclusividade que o outro tem em relação a você. Então, sempre que você olha para alguém e você percebe que aquele alguém, você pode perder a exclusividade da atenção dele, isso vai te disparar uma emoção. Geralmente, medo e raiva. Essas duas emoções, elas são primitivas. Então, elas estão no nosso cérebro de forma mais próxima do homem da caverna. É aquilo que explode. Então, você corre, para ou ataca, porque ele é instintivo. Então, já temos que observar. Ciúme é do ser humano. Todos nós temos ciúme. Aquele que disser, eu não tenho, repense, porque eu não quero nem dizer que está mentindo. Mas é bom repensar, porque talvez ela esteja com um exemplo que foi dito que ciúme é insegurança. E não é isso. Ciúme vem a partir de uma emoção quando você sente que vai perder a exclusividade. Você vai perder a atenção. Dispara medo e raiva. É a emoção primária. Logo, você corre, ataca ou para. É por isso que você explode no ato de ciúme. Então, já sabendo disso, você já tem que começar a parar. Que tipo de gatilho eu estou disparando? Às vezes você dispara uma cena de ciúme, por ciúme até de uma coisa. Tem ciúme porque a pessoa gosta de tocar. Que ciúme é esse? Você precisa olhar para você, porque você está meio que descontrolado. Às vezes você tem ciúme porque passou e a pessoa estava conversando com um amigo. Então, isso é o pavor pela falta de atenção. Então, olhe para isso. Mas, quando o ciúme passa do nível que já não é esse que eu estou falando, já é aquele que você cria situações hipotéticas e passa a acreditar nela, aí ele é patológico. Esse patológico precisa ser tratado. Você está, no mínimo, em desarmonia com você mesmo. Então, passar a ter ciúme de tudo. Imaginar que a pessoa está fazendo. Quer saber a hora que chegou, a hora que saiu.
e você se perde na necessidade de controlar o outro, esse ciúme já passa a ser patológico. Então, é preciso olhar, mas olhar enquanto tratamento. A simples vontade de dizer, eu vou mudar, eu posso dizer, segundo as pesquisas que aconteceram em 2017, que 1% consegue mudar. É muito difícil você sozinho encontrar força para mudar. Então, procure ajuda. Não tente ser o super-homem ou a super-mulher, que dificilmente você vai conseguir. Então, é melhor procurar ajuda para resolver. Tem também, nas linhas psiquiátricas, um outro ciúme que chama o ciúme delirante. Esse ciúme delirante é o extremo. É aquele que idealiza a história e acredita que é verdade. O patológico, ele desconfia. Ah, sim. O delirante, ele acredita. Aquilo é real e ele vai partir para cima, vai partir para a agressividade para exigir a confissão do outro. Porque ele precisa validar aquela verdade dele. Então, todos dois, tanto o patológico como o delirante, precisam de ajuda. Em alguns casos, o auxílio do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista e do próprio psiquiatra, porque já passa a ser uma doença. E também uma coisa interessante, o ciumento, ele tem medo de perder a atenção do outro. E é justamente por esse medo que ele vai perder. Porque ele vai transformar aquela relação numa coisa tão complicada, num inferno que termina por afastar quem tanto você quer que esteja próximo. Então, o medo de perder, muitas vezes, faz efetivamente você perder. É para isso que a gente precisa alertar. Tomar cuidado para não perder quem você quer. Entendeu? Então, isso é a questão do ciúme muito presente em todas as relações. Existe aquele velho mito, quem ama cuida, mas para tudo tem limite, né, ô Carmen? Quem ama cuida, mas tem que saber cuidar, né? O ciúme, quando ele não como que eu digo, quando ele não interfere na liberdade do outro, na vida do outro, na rotina do outro, né? Tem pessoas que têm ciúmes de mensagem, quer controlar celular, quer controlar o horário que chega em casa, e aí isso vai se tornando um relacionamento abusivo sem que o outro perceba. Aí a minha pergunta Deixa eu só fazer uma colocação sim, aqui, por Nilva. favor. O que é interessante nessa do ciúme, quem ama, cuida. O Uhum. ciumento, na visão dele, ele está cuidando. Entendi. É exatamente essa visão que tem que ser mudada. Porque na visão dele, ele está cuidando, porque ele quer aquela pessoa para ele com atenção absoluta. Então, esse cuidado excessivo também chega a ser cruel para o outro. E você vai destruir a sua relação. Então, também é uma forma de cuidar, só que uma disfunção no cuidar. Entendi. É um entendimento errado, né? Do que é cuidar, né? Sim, Sufoca exatamente. o outro, né? Exatamente. Então, eu queria perguntar para você como o outro lado pode perceber quando o ciúmes já não é um ciúme normal, não é esse ciúme só de cuidar. Como identificar isso? Como que a pessoa pode se perceber sendo vítima? Porque o que acontece? Eu já vi pessoas que estão em um relacionamento onde um tem controle total e absoluto sobre aquela pessoa e ela não se sente incomodada. Mas ela vai ficando depressiva, ela vai ficando triste, ela vai ficando uma pessoa sem identidade, e isso ela não percebe, né? Tem duas perguntas aí, daqui a pouco, da Luque Pinheiro. Daqui a pouquinho a gente responde, tá, Luque? Você entendeu o que eu disse? Sim. Quando que a gente percebe que esse ciúme saiu do controle? Quando ele passa a ser exagerado. Quando você sente que o movimento é um movimento de controle,
já começa a ser exagerado. É a hora de começar a parar e dialogar. Quando a gente for entrar agora um pouquinho na traição, a gente vai entender, eles andam muito de mão dada e a gente se perde muito nisso. Mas o que é importante? Todos nós temos ciúme, é uma emoção. Ok, perfeito. Quando esse ciúme passa a ser exagerado no controle do outro, aí você tem que começar a parar. Começou a ter necessidade excessiva de fiscalizar o celular. Sair, ver para onde está olhando, com quem está. Marcou para chegar às 7, chegou às 7h15. O que você estava fazendo? Quando você começa a fazer esse movimento, ele já começa a estar estranho em você também. Porque não é para acontecer isso. Então é a hora de parar e cuidar. Porque isso pode agravar para um patológico e para um delirante. Então, é sempre mais saudável cuidar no início, porque você tem muito mais chance de transformar. Certo. Deixa eu olhar aqui a pergunta da Lu Pinheiro, tá? Para poder eu te fazer. Deixa eu ver, eu não consegui anotar. Era quando o ciúme vem a partir de uma Não, traição. ela mandou uma outra primeiro, falando assim, ó, quando você está num relacionamento abusivo, a sua autoestima fica muito baixa. Como lidar com isso? Primeira coisa, você precisa saber que está no relacionamento abusivo. Então, para identificar o relacionamento abusivo, você precisa começar a observar se você está fazendo as coisas que você quer, que você gosta, ou se você está fazendo para que o outro não fique chateado, para que o outro não se aborreça. Então, sempre que você deixar de fazer as coisas por você para fazer pelo outro, ligue o alerta. Algo não está bem. Se você começa sempre nesse movimento de fazer para fora, você precisa parar, porque aí é o momento de você olhar para você e fazer as coisas por você, que é o movimento da construção da estima. Então, isso é para identificar se você está num relacionamento abusivo, mas para aquelas pessoas que já viveram relacionamentos de amor. Quem não tem referência de relacionamento de amor não vai conseguir de forma tão simples. Talvez ela precise de uma ajuda externa para mostrar e construir com ela o grau de repetição dos movimentos e ela dê aquele clique. É o que a gente até chama no movimento quântico o colapso quântico. Quando você faz, você acorda. Aquele insight, né? Ó, puf, acendeu a lâmpada aqui. Pronto. Então, enquanto não acender essa lâmpada, ela não vai conseguir sair. Porque é muito difícil. Como eu falei, tem uma pesquisa nos Estados Unidos em 2017 que diz que só 1% consegue sair sozinho. Então, a cada 100, 1 consegue. 99 não consegue. E a grande maioria nem se percebe. Porque tem uma outra coisa interessante do nosso cérebro, é que ele vai se acostumando. Nós temos essa capacidade de ir se adaptando. Então, nosso cérebro é adaptativo. Ele começa no movimento, ele vai acostumando, e o que você se acostuma já não existe mais como dor. Já passa a ser o teu normal. Você perdeu novamente a referência. Lá voltou para a caverna do Platão. Né? Então, isso é uma busca diária, constante. A todo dia eu estou construindo e reconstruindo autoestima e autoimagem. É um trabalho diário, 24 horas por dia se reconstruindo. E a gente percebe também, Carmen, nesse nosso trabalho, né, de atendimento terapêutico, que muitas pessoas, muitos relacionamentos acabam porque geralmente uma das partes não querem fazer terapia, né? Geralmente o que tem muitos ciúmes tem dificuldade, né, de fazer uma terapia, porque ele sabe que parte dele, né, aquele problema, que ele, se ele não tiver o controle total sobre o outro, ele não vai conseguir ter um relacionamento. Ele tem essas dificuldades e não se vê nessa condição e não tem capacidade de procurar ajuda
e isso acaba muitas vezes por separação, né? O casal acaba se separando. Eu mesma conheço casais que, por não fazerem terapia, não conseguirem, né, evoluir nesse sentido de não é assim mesmo, se não for do meu jeito, não serve para mim, né? E ainda é feliz quando o homem não agride ou a mulher, porque não é só o homem, né? Existe a mulher muito ciumenta também. Que aqui a gente fala sobre feminicídio, mas aqui nós estamos falando sobre relacionamentos conflituosos. Então, relacionamentos pode ser homem com homem, mulher, mulher com homem, né? Amiga com amigo, patrão com funcionário. Então, tudo onde se insere o ser humano tem ciúmes, tem conflitos, tem problemas para serem resolvidos, né? E as pessoas têm essa dificuldade de procurar terapia e muitas vezes de se enxergar como realmente são, né? E quando elas Por quê? enxergam, elas param a terapia, que é porque elas não querem mudar, né? Mas é porque aí também a gente tem que conviver com uma coisa chamada cultura e mitos, que a gente precisa também falar sobre isso. Certo. Culturalmente, não se faz terapia, porque quem faz terapia é doido. Quem É, faz terapia é mulher. Então, deixamos de olhar para a gente por conta do senso comum que criou esse mito, e aí você permanece infeliz por simplesmente não procurar ajuda. Homem precisa exatamente. de terapia? Precisa. Aquele que diz que homem não precisa, volta a dizer, acendo alerta. Será que isso não é o machismo exacerbado que está te Uhum, atrapalhando? Eu, pelo menos, tenho vários clientes homens. E não uhum, vão deixar de ser mais ou menos homem porque estão fazendo terapia. Eles vão ser mais felizes porque aham, estão começando a se entender. Então, a busca de um profissional é como se você vai buscar um profissional para uma doença física que você vê no raio-x, que você vê numa ressonância. A questão é que as doenças da mente, elas não são visíveis, elas são sentidas. E eu não quero sentir. Deixo de ser feliz porque não quero sentir. Eu escutei outro dia de uma cliente minha que ela disse assim: Nossa, se eu soubesse que era tão bom fazer terapia, eu já tinha começado isso há muito tempo. Então você vê, ela passou anos para ir e hoje eu tenho meio que um arrependimento porque não foi antes. Talvez aham. olhando para a história, disse o quanto eu perdi de momentos que eu poderia estar mais feliz. Vai. Então, esses mitos precisamos desconstruir. Todos Aham. nós precisamos de ajuda. Somos seres sociais. Nós nos conhecemos e reconhecemos nos outros. Se o outro é meu espelho, eu posso escolher um espelho bonito e também posso escolher um espelho feioso. A escolha Uhum, está na sua mão. Então, como olhar para o positivo? Treinando o caminho da positividade. Porque, uhum, naturalmente, nós já somos negativos. Então, essa mudança de percepção é o que vai fazer a grande diferença. E é uhum. nisso que a gente entra, para mudar essa visão do todo, que vai Certo. fazer que seja mais feliz. Né? Aquela história de que homem não chora, isso aí é mito, gente. Homem chora sim, e os que choram são mais felizes, né? E os que não choram ficam com isso travado, Desse jeito. preso, amarrado e vão sofrer internamente. Então, gente, abre o chorador que vai esvaziar o coração. Né? E a gente precisa chorar, né? A Lu Pinheiro fez uma pergunta interessante aí. Ela está dizendo, quando a pessoa que sente ciúme for assim, porque passou por uma traição, o que fazer? Isso ocorre muito, né? Geralmente a pessoa é Sim, ciumenta porque ela vem de um relacionamento onde houve uma traição, né? pois é. Então, vamos agora falar sobre traição. Certo, Traição é um contrato entre duas pessoas. certo. Então, se for numa empresa, é um contrato de trabalho com a equipe. Então, a traição, ela vem de um contrato. Se Aham, esse contrato não for estabelecido verbalmente, ou seja, se você não disser,
você pode estar se sentindo traído caso uma cláusula seja quebrada. Mas essa cláusula foi acordada com o outro lado? Porque lembre que o outro lado tem uma percepção de vida, tem um mapa mental, tem uma história, tem uma cultura diferente da sua. E, acima de tudo, tem valores diferentes. Então, o que é traição para um pode não ser para o outro. Então, isso gera muito conflito. Vou dar um exemplo bem exagerado. Nos lugares onde os homens têm um harém, tem 10 mulheres. Como é sheik, né? Eu acho que é. Esse sheik chega aqui no Brasil e vai casar com a Carmen. Para Carmen, na forma brasileira de ser, e vindo do Ceará, que é altamente conservador, um homem é para uma mulher. Eu vou casar com ele. Se ele amanhã casar com a Nilva, para mim, ele está traindo. Para ele está traindo? Não, né? Não. Ele tem outro valor e tem outra referência. O erro está onde? Na hora que eu comecei a relação com ele, ou eu estabeleço qual é a nossa relação contratual enquanto relacionamento, ou eu tenho que entender que o valor dele é diferente do meu. E a escolha por continuar na relação é minha. Porque se eu insistir, o valor dele eu não vou mudar. Eu vou criar a minha relação de forma neurótica, fiscalizando o celular, botando o detetive, correndo atrás, e ele, sem entender por que eu estou fazendo tudo isso, vai gerar um volume de briga enorme e, na verdade, ele não está me traindo, porque o valor dele é diferente do meu. Eu estou dando um exemplo bem distante para que a gente perceba o quanto é importante o diálogo e a construção. Então, se houve efetivamente uma traição e esse contrato estava estabelecendo essa regra, então você foi traído, ok, fui. Não significa dizer que na relação seguinte você vai ser. Uma relação não está diretamente ligada com a outra. E precisa também saber até que ponto essa traição estava determinada no contrato e se era um valor para outra pessoa. Então, são coisas que a gente tem que começar a entender para transformar a nossa vida de forma mais tranquila. Não estou dizendo aqui que as pessoas devem trair. Nem estou dizendo que você tem que aceitar. Eu estou dizendo que você precisa conversar com a outra pessoa, colocar na mesa o que é que você espera do outro e saber o que o outro espera de você. É muito comum nos consultórios a gente perceber que a pessoa não fala. Aí o companheiro chega ou a companheira diz, fala. A pessoa fica muda. Fala o que você quer, a pessoa fica muda. Então, você, no seu silêncio, quer que o outro adivinhe onde está doendo. Era muito mais simples falar. Então, esse silêncio também está agredindo você, porque você não está permitindo colocar a regra na mesa. Então, a traição passa muito por isso. Vamos olhar o que está envolvido e escolher. E também tem uma passagem que eu gosto muito de falar com relação à essência da pessoa e a fala. Acho até que eu comentei na nossa live anterior que o homem vai atravessar um lago e a serpente também quer atravessar. Então, a serpente, se atravessar sozinha, vai se afogar. Ele pega a serpente, coloca no braço e vai até o outro lado do lago. Quando chega do outro lado, a serpente pica ele. Aí, foi traição? Ela diz, não, é a minha essência. Então, não foi acordado.
o que deveria acontecer ao final. E sim, Aham. ele fez imaginando que ela estava entendendo que era uma boa ação. E foi Uhum. uma boa ação, mas a essência da serpente é picar. Então, Entendi. temos que observar isso, É, ok? é verdade. Existem. Eu tenho um exemplo de um relacionamento, de um casal que eu conheço, e eles têm um relacionamento aberto, né? E aí foi acordado entre eles que quem quisesse poderia, só que tinha que ser de comum acordo, né? Eles tratavam da seguinte forma: poderia sair com determinada pessoa se fosse aquela pessoa permitisse, né? Se o outro permitisse, entendeu? Aí o que aconteceu? Ela está separada hoje porque ele saiu com uma pessoa sem a permissão dela, Quebrou o entendeu? acordo. Quebrou o acordo, né? Então, quer dizer, era aberto, mas eu preciso saber de tudo, entendeu? Se eu não souber de tudo, você está me traindo, né? E aí ele tá sofrendo pra caramba e tudo, mas ele quebrou o acordo, né? Não precisava ter feito daquele jeito. Por quê? Porque no relacionamento aberto, pelo menos nesse, o que eles determinam é que não pode ter envolvimento. Se está fazendo escondido é porque houve atração, é assim que eles pensam. E se há atração, vai ter atraição, né? Então, Perfeito. exatamente. Então, Então, nesse caso, hum, você deu um exemplo fantástico. Existe traição porque foi quebrado uma regra. Então, sair com A, B, C, D, pode. Perfeito. Mas saiu fora do que estava acordado. Ambos se sentiram traídos porque a traição é também sua. Se eu estou fazendo algo que vai de encontro àquilo que eu acordei, eu estou traindo a mim também, porque eu estou ah, quebrando a cláusula que eu acordei. Então, essa traição é percebida na pessoa também. E ela vai pedir desculpas, e essa desculpa é real, porque ela sentiu a traição. Então, exatamente. temos que olhar isso de forma aberta, mas não estamos dizendo que é normal trair. A gente está Uhum, mostrando exatamente. caminhos para você perceber e transformar o teu relacionamento tranquilo, com as regras claras na mesa. Nada de ficar em silêncio esperando que o outro adivinhe o que você quer. É mais Uhum. simples falar. Existem alguns casos assim que a gente percebe, por exemplo, um casal que tem um relacionamento, digamos, normal, né? Dentro dos parâmetros normais, né? Para a nossa cultura. E aí, de repente, colocam uma amiga não no relacionamento, mas começa a colocar essa amiga muito presente em tudo que vai fazer e acaba surgindo, dando oportunidade para alguma traição, né? E aí é onde a gente questiona também até onde, né? Você pode se sentir seguro em colocar outra pessoa. Que contrato você fez, né? Tanto de amizade, tanto com a pessoa com quem você se relaciona. Então, esses contratos são importantes, porque você pode ter as suas amizades. Você vai levar para casa, tá? Aí eu vou dormir e deixo sozinha com meu marido. É uma pessoa com quem eu fiz já um contrato? Olha, é o seguinte, para mim, você é minha amiga, e se houver qualquer, né, qualquer relacionamento seu com o meu marido, ou o meu marido com você, para mim vai estar quebrado, né, o nosso contrato. E aí, às vezes, acontece, por quê? Porque dá muita estia, a gente diz aqui estia, né? Para a pessoa, muita corda, né? E a pessoa vai até onde a gente nem imagina que ela pode ir. Né? E aí é onde vão amizade, casamento, né? E acontece muito por isso. Você acha que a bebida pode ser um incentivador à traição? Eu diria, não É. é um incentivador, Ah. porque na essência você já tem. Como é que a bebida funciona no cérebro? Nós Uhum. temos a nossa parte do cérebro que é o julgador, é essa parte frontal. Então, ela está ali sempre modulando o que a gente acredita que é certo, o que acredita ser errado, que é a nossa construção da vida. A partir do momento que você bebe, você diminui a capacidade de julgamento. Então, aquilo que na tua essência já é
a bebida vai apenas aflorar. Eu não tenho estudos científicos sobre isso. Mas pelo que eu estudo, de que tanto que a bebida atua diretamente na parte do cérebro, que é a parte onde está responsável pelo julgamento, se você bebe, você perde a capacidade de julgar, perde os limites, termina colocando os pés pelas mãos. Então, não é que a bebida determina aquele momento de traição ou aquele momento de agressão. Ela vai simplesmente aflorar o que já tem na sua essência, porque você perdeu a capacidade de julgamento. Você reduziu o seu limite, o parâmetro. Então, eu discordo um pouco das pesquisas que dizem que a violência doméstica ocorre por conta da bebida. Não é, eu não digo que é uma relação direta. Eu digo que a violência aumenta quando a pessoa ingere bebida, porque ela perde a capacidade de julgamento. Mas não é um motivo. Porque bebe vai fazer isso. Não. Na essência dele, ele já tem isso. Porque tem gente que bebe e fica chorando. Tem gente que bebe é aquele apaixonado inveterado. Tem gente que bebe e vai dormir. E tem gente que bebe e aguça a área agressiva. É porque, de certa forma, ele já tem isso na composição dele, na história de vida e no mapa mental. Então, eu discordo um pouco de dizer, bebeu, faz isso. Não. Entendi. Aflorou. Aflorou. Eu estava lendo um jornal que estava dizendo a respeito da violência doméstica, né? Como tem aumentado nessa pandemia. E a violência doméstica a violência contra os idosos, contra as crianças. Por quê? Porque as pessoas estão ficando muito em casa, né? E aí a convivência acaba ficando muito cansativa e tem aumentado muito. Então, quando a gente fala desses conflitos, a gente está falando de ciúmes, mas, assim, na sua visão, Carmen, essas pessoas que estão sendo maltratadas, os idosos, as crianças, isso já vinha acontecendo, a seu modo de ver, e agora só está mais assíduo? Sim. Para mim, intensificou. O que acontece nesse movimento, como eu vejo? Agora, nós ficamos confinados. Então, nós temos que primeiro conviver com o nosso maior amigo e nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então, você teve que parar tudo de maneira brusca e olhar para você. E ter que olhar as pessoas que estão próximas, que você não via. Por quê? Pela vida corrida do tempo moderno, você sai 6 horas da manhã para trabalhar. Passa o dia todo trabalhando. Aí as crianças estão no colégio, os idosos estão em casa, o companheiro ou companheira trabalhando. Chega à noite, os afazeres domésticos, assiste uma televisão, vai dormir. O final de semana são só 2 dias e também é supermercado, tem que lavar o carro, tem que fazer isso. É aquele movimento todo. Quando você vai parar realmente a família, é um ou outro tempinho que você vai para fazer algo que é prazeroso, que é o lazer. Então, você não teve tempo para se conhecer e nem teve tempo para conhecer todo mundo que está no teu entorno. Quando botou todos numa casa e que não tinha por onde sair, você teve que conviver com você e com as suas crises internas e mais com todos os outros que também estão com suas crises internas. E bagunçou geral. Por quê? Você agora verdadeiramente está se conhecendo e conhecendo o outro. No momento que você não tem como sair, você não tem como falar e abraçar uma outra pessoa, nós temos que aprender também a conversar por meio da internet, a buscar uma terapia por meio da internet. Então, tudo muito novo. Quem era agressivo só tornou mais presente porque o tempo de proximidade está maior. Então, essa pessoa que era agressiva, ela era agressiva num curto espaço de tempo, porque de 24 horas
vocês ficavam acordados juntos, 2 ou 3. Agora você está tendo que ficar 12, 18. Então, volto a dizer, apenas aflorou. Isso daí já vinha acontecendo. Um outro caso é que é um fator isolado. A grande maioria dos casos de violência já acontecia, já era um relacionamento abusivo e que agora intensificou, porque tudo está diferente. E nós temos que nos reinventar durante a crise. Isso é mais difícil. Mas é verdade. Enquanto você estava falando aí, eu estava aqui pensando. O papai sempre dizia assim, e diz até hoje, cabeça vazia, moradia do diabo, né? Então, isso, conheço. Então tem que arrumar o que fazer. Se não tem, invente, né? Vá fazer um exercício, vá fazer uma leitura, arrume para quem está estressado alguma coisa para fazer, porque quando se antes você estava trabalhando, não estava tendo tempo para brigar, né, para gerar conflitos, agora você arrume o que fazer, né? Quem estiver com esse tipo de problema em casa, se reinvente. Reinvente os momentos, vai fazer a máscara, vai escrever, vai ler, vai ver série, coloque o idoso para jogar, ou vá jogar com o idoso, né? Outro dia eu estava na casa da minha mãe, e minha mãe anda tão assim, tristinha, né? Nesses tempos, ficando muito em casa, ela e o papai, e nós fomos jogar palito. Não sei se você conhece jogo de palito. Conhece, né? Então a gente foi jogar palito. Mas ela soltava cada gargalhada. Meu irmão falou: Nossa, nem parece a mesma pessoa. Porque a gente chegou e começou a jogar com ela. Então ela saiu daquele mundo, né, ali de ansiedade, porque tá todo mundo assim nesse momento, né? Então o que a gente precisa, e são pequenas coisas, não precisa ser nada absurdo. Ah, não, porque a gente não tem dinheiro para sair, não tá nem podendo sair, né? Mas assim, tem pessoas que inventam situações para continuar daquele jeito. Então é parar de se sabotar, né? Reinventar de forma fácil com o que tem, irmão. Vai fazer uma receita, coloca o idoso para fazer uma receita gostosa, eles gostam de se sentir úteis, né? A mamãe mesmo ama fazer um pãozinho de queijo pra gente. Então, leva o ovo, leva o biscoito, o trigo ou o polvilho para a pessoa, né? Eles gostam de se sentir úteis, pede um cafezinho, sei lá. Eu acho que é por aí que a gente vai fazendo uma convivência melhor, né? E também tem algo que a gente precisa olhar. Nós criamos os nossos problemas. Por quê? Se, no caso aqui do Pará, que teve lockdown, se já está definido que é lockdown, você não pode sair, você tem que ficar em casa, isso já não é mais problema, já está resolvido. Então, o problema sou eu ter que gritar contra tudo que foi determinado. Não existe problema, isso é fato. Como eu vou trabalhar esta situação? Aí é que entra o trabalho de cada um. Porque não adianta eu falar do governador, eu falar do médico, eu falar disso. É um fato. Então, o problema não existe. Sou eu que estou problematizando o problema. Senta, vai fazer yoga, vai ler, vai buscar live na internet, vai conversar. De nada vai adiantar você gritar, porque o fato é real e não vai mudar. Ele tem data início e data fim. Espernear só vai sofrer você mesmo. Isso é uma escolha. Nós estamos falando de relacionamentos felizes. O primeiro relacionamento que tem que ser feliz é você com você mesmo. Então, gritar sobre algo que já está resolvido. Então, problema que não tem solução, solucionado está. Deixa de lado e vai furar um buraco na parede e brigar com o buraco. Porque talvez você possa aumentar esse buraco. É mais ou menos assim, uma forma engraçada de dizer. Não vamos criar problema. Vamos buscar solução. Isso é um caminho. E as pessoas reclamavam tanto que não tinha tempo para fazer algumas coisas, e agora tem tempo, né? E arrumam problemas. E o pior. Exatamente.
E assim, a gente também tem que entender que isso é humano, né? Porque, como você está dizendo, né? Agora nós já temos o Covid. O Covid já não é mais um problema, ele existe, pronto, né? Uhum. Ele já existe. Então, o que eu tenho que fazer agora é aprender a lidar com o risco de pegar o Covid, né? Então, eu faço a minha parte. Exatamente. E se eu pego o Covid, eu vou ter que enfrentar, né? Mas não. Tem pessoas que preferem ficar morrendo de medo, ansioso e colocando medo em todo mundo e nos filhos e fazendo, tocando terror, além dele estar, né, horrorizado, ele ainda quer passar isso para os outros. E aí tem gente que coloca isso na internet e coloca nos grupos da família. É aquela coisa, já existe, então você não tem o que fazer, né? Minha sogra, ela tem 82 anos e ela me falou isso bem no começo. Bem no começo ela falou isso para mim. Eu achei tão interessante, porque eu estava meio que assim, sem saber como agir, né? E aí eu fui na casa dela, visitei, ela falou: Nilva, ainda não estava, a gente ainda não estava proibido de ver os idosos, era bem no comecinho. Aí ela me disse bem assim: Nilva, não tem o que fazer. O que a gente precisa agora é ter fé. Falou desse jeito. A gente não tem o que fazer. Se nem os médicos sabem como curar, se ninguém sabe nem de onde vem e não tem o que fazer, nós não podemos fazer nada. O que a gente tem que fazer agora é ter fé, né? Falou assim, eu achei E interessante a fala dela. exatamente, sabe o que é interessante? A gente levando esse contexto para a relação. Se você não está num relacionamento bom, se você não está num relacionamento feliz, de nada adianta só reclamar. Né? De nada adianta dizer que a culpa é do outro. Você precisa começar a fazer o seu movimento para mudar. Uhum. Aquilo que dói em mim, eu preciso mudar em mim. Reclamar não vai resolver. Acusar o outro não vai resolver. Churumingar para os outros não vai resolver. Só vai resolver se você der o primeiro passo. Sair desse movimento para dar o primeiro passo causa dor, mas é uma dor com expectativa de resultado feliz. A outra é uma dor sem expectativa. Você vai continuar sofrendo. Então, você muda pela dor com o objetivo de ser feliz. Então, vamos dar o primeiro passo. Sair desse movimento vicioso sem reclamar. Olhar e dizer, opa, assisti a live, agora eu quero mudar. Como vou fazer o primeiro passo? Aí sim, esse é o caminho. Eu digo para todos os meus clientes, no dicionário de vocês não pode existir porquê. Troque para como. Porque quando você diz, é porque, quando você bota o porquê, você justifica, você valida e reforça o seu comportamento. Uhum. Quando você diz, como eu posso fazer, já nasce a possibilidade da mudança. Então, a partir de hoje, risca porquê. É o porquê junto sem acento. Aula de gramática. Porquê junto sem acento. Então, esse que justifica, risquem do dicionário e transforme por como. Movimento de ação, de ascendente, de positivo, de mudança. Como fazer diferente? Aí você vai sair desse movimento que você está estagnado. Uhum. Algo assim interessante também para a gente analisar, e que eu acho que você até falou na outra live, eu vou reforçar aqui, é as pessoas muitas vezes estão num relacionamento de sofrimento, estão num relacionamento abusivo, percebem isso, não conseguem tomar uma iniciativa, ou quando procuram ajuda, optam por não continuar uma terapia porque vão sentir dor, né? Mas é muito doloroso, eu não sabia que era assim. Então, não se calcula, não se mensura que a dor que a pessoa vai sentir durante uma terapia e todas as dores que ela terá que passar, ou por romper esse relacionamento, ou por ter que tomar novas medidas e mudar comportamentos, ela é bem menor do que passar a vida toda num relacionamento triste e abusivo.
Então, a pessoa não está, quando ela não toma a iniciativa de fazer uma terapia e de mudar, ela continua sofrendo, só que ela sofre pelo resto da vida, porque ela continua naquele ciclo, né? Sim, E aí, quando ela faz a terapia, ela sente dor, só que é uma dor momentânea, que ela vai entender que vem a dor para depois vir a felicidade e a pessoa conseguir sair daquele ciclo vicioso que ela vive, né? Ou ela ou os dois. exatamente. É o medo de dizer adeus. Esse medo de dizer adeus, ele não está ligado ao ciúme, ele não está ligado à traição, ele está ligado ao apego, que é outra característica nossa. Então, o medo de dizer adeus é o apego. E o que é o apego? É você ter que sair da sua zona de segurança. Mesmo estando no sofrimento e na dor, aquilo é seguro, é conhecido. O passo seguinte, que é o novo, que é a mudança, é desconhecido. Então, o Uhum, medo de dizer adeus pode estar ligado também a apego. Eu tenho entendi. medo porque é incerto o amanhã. E aqui eu estou seguro. Então, essa segurança ela é ilusória, porque você está seguro num amor de ilusão, num amor que não existe. Então, por isso que é importante a terapia, porque você vai entender onde está o apego, você vai entender o que é ciúme, você vai entender o que é o movimento de mudança, você vai entender quem é você, e esse passo será um passo com dor, mas consciente de que essa dor é para o passo seguinte, que é a mudança. E tem uma neurocientista que diz que isso é resiliência. Resiliência é a dor de hoje com a expectativa de felicidade amanhã. É a Feitosa, é uma neurocientista que eu gosto muito. Ela traz Uhum, esse conceito mais novo. Então, esse medo é natural, mas precisamos abrir essas caixinhas e entender verdadeiramente as nossas emoções. E não ficar ligado a, isso é insegurança, isso aconteceu por isso. Tudo que você tiver causa e efeito direto, desconfie. Isso é uma construção social. Então, nunca uhum, vamos ter uma receita certeira, porque cada ser verdade. humano é único e ele tem que ser tratado como único e assim ele vai conseguir se compreender. É Acho que está verdade. próximo do final, hein? Eu fico Tá, preocupada com passou esse rápido, tempo. né? Faltam só 2 minutinhos. Olha, Então, eu estou quero dizendo que tem agradecer, muito né? conteúdo para absorver, que é para Não salvar a é, menina? live. Fica para a próxima, né? A gente falar mais. Já, se as pessoas conseguirem entender, né, tudo que foi falado aqui e a necessidade de se tomar uma iniciativa, de se compreender, eu acho que já foi válido, né? Exatamente. E também, olha só, gente, até para ficar a informação, a Nilva salva a live e Eu eu, salvo. nesse Instagram que vocês estão vendo aí, carmencisnando.cs, a gente coloca os pedaços da live para ficar mais Isso. fácil o conteúdo. Eu gravo alguns vídeos falando isso que eu estou conversando com vocês e pode também deixar no direct pergunta, o que vocês gostariam que a gente falasse, porque isso é construído para vocês. Então, Exatamente. na live anterior, teve muita pergunta que chegou pelo direct, a gente respondeu ao vivo. Isso é construído com vocês. Isso mesmo. Então, muito obrigada, tá, ô Carmen? Obrigada a todos que nos acompanharam aí, né? E quem não pôde ver, depois eu tenho certeza que vão ver. E eu vou deixar também lá no YouTube, vou deixar lá no IGTV. E quem quiser mandar para o amigo que achar, porque tem sempre alguém que a gente conhece que precisaria ouvir isso, né? Já vai acabar, tá? Um grande beijo, beijo para você. Muito obrigada. A nossa próxima live eu acho que vai ser daqui 15 dias, não é isso? Isso, de 15 em 15, mesmo horário, mesmo dia. Isso mesmo. E aí, quem quiser, é só. A Carmen tem sempre live também a respeito de vários assuntos, né, Carmen? Isso. carmencisnando.cs, pode seguir, que a gente está todo tempo